Olá, a paz a todos. Estaremos dando início à nossa leitura da Bíblia. Estaremos lendo o livro de Números. Esse livro também registra as experiências de fé dos israelitas e as suas rebeliões ao vagarem por 40 anos ao deserto. Ao estudar o livro de Números, aprenderemos sobre a importância de confiar no Senhor e de obedecer a seus mandamentos, bem como de apoiar a seus líderes escolhidos. Leitura do livro de Números, capítulo 1. E no primeiro dia do segundo mês, no segundo ano da saída deles da terra do Egito, Jeová falou a Moisés no deserto do Sinai, na tenda de reunião. Ele disse: façam um censo de toda a Assembleia de Israel, um por um, segundo as suas famílias, segundo as suas casas paternas, alistando todos os homens por nome. Você e Arão devem registrar por divisões todos os de 20 anos de idade para cima, que podem servir no exército de Israel. Levem com vocês um homem de cada tribo. Cada um deles deve ser cabeça de sua casa paterna. Estes são os nomes dos homens que estarão com vocês: de Ruben, Elisur, filho de Sedeur; de Simeão, Selumiel, filho de Zurissadai; de Judá, Nasson, filho de Aminadab; de Isacar, Netanel, filho de Zuar; de Zebulão, Eliabe, filho de Elon; dos filhos de José, de Efraim, Elisama, filho de Amiúde; de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur; de Benjamim, Abidã, filho de Gideone; de Dan, Aiezer, filho de Amissadai; de Asser, Pagiel, filho de Ocrã; de Gade, Elisaf, filho de Deuel; de Naphtali, Aira, filho de Enã. Esses são os convocados da Assembleia, os maiorais das tribos dos seus pais. Eles são os cabeças de milhares de Israel. Então Moisés e Arão pegaram esses homens que tinham sido designados por nome. Eles reuniram toda a Assembleia do primeiro dia do segundo mês, para que os homens de 20 anos de idade para cima fossem registrados individualmente, por nome, por família e pelas suas casas paternas, assim como Jeová havia ordenado a Moisés. Ele os registrou no deserto do Sinai. Os filhos de Ruben, os descendentes do primogênito de Israel, foram alistados por nome, por família e pelas suas casas paternas. Todos os homens de 20 anos de idade para cima que podiam servir no exército foram contados individualmente, e o número dos registrados da tribo de Ruben foi de 46.500. Os descendentes de Simeão foram alistados por nome, por família e pelas suas casas paternas. Todos os homens de 20 anos de idade para cima que podiam servir no exército foram contratados individualmente, e o número dos registrados da tribo de Simeão foi de 59.300. Os descendentes de Gade foram alistados por nome, por família e pelas suas casas paternas. Todos os homens de 20 anos de idade para cima que podiam servir no exército foram contados, e o número dos registrados da tribo de Gade foi de 45.650. Os descendentes de Judá foram alistados por nome, por família e pelas suas casas paternas. Todos os homens de 20 anos de idade para cima que podiam servir no exército foram contados, e o número dos registrados da tribo de Judá foi de 74.600. Os descendentes de Isacar foram alistados por nome, por família e pelas suas casas paternas. Todos os homens de 20 anos de idade para cima que podiam servir no exército foram contados, e o número dos registrados da tribo de Isacar foi de 54.400. Os descendentes de Zebulão foram alistados por nome, por família e pelas suas casas paternas. Todos os homens de 20 anos de idade para cima que podiam servir no exército foram contados, e o número dos registrados da tribo de Zebulão foi de 57.400.
Os descendentes de José, por meio de Efraim, foram alistados por nome, por família e pelas suas casas paternas. Todos os homens de 20 anos de idade para cima que podiam servir no exército foram contados, e o número dos registrados da tribo de Efraim foi de 40.500. Os descendentes de Manassés foram alistados por nome, por família e pelas suas casas paternas. Todos os homens de 20 anos para cima que podiam servir no exército foram contados, e o número dos registrados da tribo de Manassés foi de 32.200. Os descendentes de Benjamim foram alistados por nome, por família e pelas suas casas paternas. Todos os homens de 20 anos de idade para cima que podiam servir no exército foram contados, e o número dos registrados da tribo de Benjamim foi de 35.400. Os descendentes de Dan foram alistados por nome, por família e pelas suas casas paternas. Todos os homens de 20 anos de idade para cima que podiam servir no exército foram contados, e o número dos registrados da tribo de Dan foi de 62.700. Os descendentes de Aser foram alistados por nome, por família e pelas suas casas paternas. Todos os homens de 20 anos de idade para cima que podiam servir no exército foram contados, e o número dos registrados da tribo de Aser foi de 41.500. Os descendentes de Naphtali foram alistados por nome, por família e pelas suas casas paternas. Todos os homens de 20 anos de idade para cima que podiam servir no exército foram contados, e o número dos registrados da tribo de Naphtali foi de 53.400. Esses foram registrados por Moisés, Arão e os 12 maiorais de Israel. Cada um dos maiorais representou a sua casa paterna. Todos os israelitas de 20 anos de idade para cima, que podiam servir no exército de Israel, foram registrados segundo a sua casa paterna, e o total dos registrados foi de 603.550. Mas os levitas não foram registrados junto com eles, segundo a tribo de seus pais. Jeová disse a Moisés: só não registre a tribo de Levi, nem inclua o número deles entre os outros israelitas. Você deve encarregar os levitas de cuidar do tabernáculo, do testemunho, de todos os seus utensílios e de tudo que pertence a ele. Eles carregarão o tabernáculo e todos os seus utensílios e servirão neles, e eles devem acampar em volta do tabernáculo. Sempre que o tabernáculo precisar ser mudado de lugar, os levitas devem desarmá-lo, e quando o tabernáculo precisar ser armado novamente, os levitas devem armá-lo. Qualquer pessoa não autorizada que se aproximar deve ser morta. Cada israelita deve armar sua tenda no seu acampamento designado, cada homem segundo o seu grupo, de 3 tribos, segundo as suas divisões. E os levitas devem acampar em volta do tabernáculo, do testemunho, para que não haja indignação contra a Assembleia de Israel. E os levitas serão responsáveis de cuidar do tabernáculo, do testemunho. O povo de Israel fez tudo o que Jeová havia ordenado a Moisés. Fizeram exatamente assim. Leitura de Números, capítulo 2. Jeová disse então a Moisés e a Arão: os israelitas devem acampar no lugar designado ao seu grupo de 3 tribos, cada homem junto ao estandarte que identifica a sua casa paterna. Devem acampar de frente para a tenda de reunião, ao redor dela. Os que acamparão ao leste, o lado do nascente, serão os do grupo de 3 tribos do acampamento de Judá, segundo as suas divisões. O maioral dos filhos de Judá é Nasson, filho de Aminadab. Os registrados no seu exército são 74.600. A tribo de Isacar acampará ao lado dele. O maioral dos filhos de Isacar é Netanel, filho de Zuar. Os registrados no seu exército são 54.400. Depois virá a tribo de Zebulão. O maioral dos filhos de Zebulão é Eliabe, filho de Elon. Os registrados no seu exército são 57.400.
Todos os registrados nos exércitos do acampamento de Judá são 186.400. Eles devem partir primeiro. O grupo de 3 tribos do acampamento de Ruben, segundo as suas divisões, ficarão ao sul. O maioral dos filhos de Ruben é Elisur, filho de Seduer. Os registrados no seu exército são 46.500. A tribo de Simeão acampará ao lado dele. O maioral dos filhos de Simeão é Selumiel, filho de Zerudai. Os registrados do seu exército são 59.300. Depois virá a tribo de Gade. O maioral dos filhos de Gade é Elisaf, filho de Reuel. Os registrados no seu exército são 45.650. Todos os registrados nos exércitos do acampamento de Ruben são 151.450, e eles devem partir em segundo lugar. Quando a tenda de reunião for mudada de lugar, o acampamento dos levitas deverá estar por meio dos outros acampamentos. Eles devem viajar na mesma ordem em que acampam, cada um no seu lugar, segundo seus grupos de 3 tribos. O grupo de 3 tribos do acampamento de Efraim, segundo as suas divisões, ficará a oeste. O maioral dos filhos de Efraim é Elisama, filho de Amiúde. Os registrados no seu exército são 40.500. Ao lado dele estará a tribo de Manassés. O maioral dos filhos de Manassés, filho de Pedazur. Os registrados no seu exército são 32.200. Depois virá a tribo de Benjamim. O maioral dos filhos de Benjamim é Abidã, filho de Gedeone. Os registrados no seu exército são 35.400. Todos os registrados nos exércitos dos acampamentos de Efraim são 108.100. E eles devem partir em terceiro lugar. O grupo de 3 tribos do acampamento de Dan, segundo as suas divisões, ficará ao norte. O maioral dos filhos de Dan é Aiezer, filho de Amissadai. Os registrados no seu exército são 62.700. A tribo de Aser acampará ao lado dele. O maioral dos filhos de Aser é Pagiel, filho de Ocrã. Os registrados no seu exército são 41.500. Depois virá a tribo de Naphtali. O maioral dos filhos de Naphtali é Aira, filho de Enã. Os registrados no seu exército são 53.400. Todos os registrados no acampamento de Dan são 157.600. Eles devem partir por último, segundo seus grupos de 3 tribos. Eles foram os israelitas registrados segundo as suas casas paternas. O total dos registrados para o exército nos acampamentos foi de 603.550. Mas os levitas não foram registrados, junto com os outros israelitas, assim como Jeová havia ordenado a Moisés. Os israelitas fizeram tudo que Jeová havia ordenado a Moisés. Era assim que acampavam, segundo seus grupos de 3 tribos, e era assim que partiam, cada um segundo a sua família e segundo as suas casas paternas. Números capítulo 3. Estas eram as linhagens de Arão e de Moisés, no dia em que Jeová falou com Moisés no monte Sinai. Estes eram os nomes dos filhos de Arão: Nadab, primogênito, Abiú, Eleazar e Itamar. Esses eram os nomes dos filhos de Arão, os sacerdotes ungidos que tinham sido ordenados para servir como sacerdote. No entanto, Nadab e Abiú morreram diante de Jeová, quando ofereceram fogo ilícito perante Jeová no deserto do Sinai. E eles não tiveram filhos. Mas Eleazar e Itamar continuaram a servir como sacerdotes, junto com Arão, seu pai. Então Jeová disse a Moisés: faça a tribo de Levi se aproximar e ficar diante de Arão, o sacerdote, e eles o servirão. Eles cumprirão suas responsabilidades para com ele e para com toda a assembleia diante da tenda de reunião.
ao realizarem um serviço relacionado com o tabernáculo. Eles cuidarão de todo o equipamento da tenda de reunião e cumprirão suas responsabilidades para com os israelitas, por cuidar dos serviços relacionados com o tabernáculo. Você deve dar aos levitas, a Arão e a seus filhos. Eles são dados a ele como dádivas dentre os israelitas. Você deve designar Arão e seus filhos, e eles cuidarão dos seus deveres sacerdotais. Qualquer pessoa não autorizada que se aproximar deve ser morta. E Jeová também disse a Moisés: Veja, estou pegando os levitas dentre os israelitas, em lugar de todos os primogênitos dos israelitas, e os levitas se tornarão meus, pois todo primogênito é meu. No dia em que matei todo primogênito na terra do Egito, santifiquei para mim todo primogênito em Israel, desde homens até animais. Eles devem se tornar meus. Eu sou Jeová. Jeová disse mais a Moisés, no deserto do Sinai: Registre os filhos de Levi segundo as suas casas paternas e segundo as suas famílias. Você deve registrar todos do sexo masculino, de 1 mês de idade para cima. Então Moisés os registrou segundo a ordem de Jeová, assim como lhe havia sido ordenado. Estes eram os nomes dos filhos de Levi: Gerson, Coate e Merari. Os filhos de Gerson, que deram nome às famílias que descenderam deles, eram Libni e Simei. Os filhos de Coate, que deram nome às famílias que descenderam deles, eram Amrão, Izar, Hebron e Uziel. Os filhos de Merari, que deram nome às famílias que descenderam deles, eram Mali e Muzi. Essas eram as famílias dos levitas, segundo as suas casas paternas. De Gerson vinha a família dos Libinitas e a família dos Simeitas. Essas eram as famílias dos Gersonitas. O número de todos os do sexo masculino, de 1 mês de idade para cima, que foram registrados, foi de 7.500. As famílias dos Genocitas acampavam atrás do tabernáculo, a oeste. O maioral da casa paterna dos Genocitas era Elisaf, filho de Lael. A responsabilidade dos filhos de Gerson na tenda de reunião era cuidar do tabernáculo e da tenda, da sua cobertura de cortina, da entrada da tenda de reunião, dos cortinados do pátio, da cortina, da entrada do pátio que cerca o tabernáculo e o altar, das suas cordas de tenda e de todo o serviço relacionado com essas coisas. De Coate vinham a família dos Armanitas, a família dos Irazitas, a família dos Hebronitas e a família dos Uzielitas. Essas deram as famílias dos Coatitas. O número de todos os do sexo masculino, de 1 mês de idade para cima, foi de 8.600. Eles eram responsáveis de cuidar do lugar santo. As famílias dos filhos de Coate acampavam ao sul do tabernáculo. O maioral da casa paterna das famílias dos Coatitas era Elisafã, filho de Uziel. A responsabilidade deles era cuidar da arca, da mesa, do candelabro, dos altares, dos utensílios usados para realizar o serviço no lugar santo, da cortina e de todo o serviço relacionado com essas coisas. O maioral-chefe dos levitas era Eleazar, filho de Arão, o sacerdote. Ele supervisionava os que cuidavam das responsabilidades para com o lugar santo. De Merari vinham a família dos Malitas e a família dos Muzitas. Essas eram as famílias de Merari. O número de todos os do sexo masculino, de 1 mês de idade para cima, que foram registrados, foi de 6.200. O maioral da casa paterna das famílias de Merari era Zuriel, filho de Abiail. Eles ficavam acampados no norte do tabernáculo.
Os filhos de Merari tinham a responsabilidade de supervisionar as armações do tabernáculo, suas travessas, suas colunas, suas bases com encaixe, todos os seus utensílios e todo o serviço relacionado com essas coisas. Também as colunas que cercavam o pátio e suas bases com encaixe, suas estacas e suas cordas de fixação. Os que acampavam na frente do tabernáculo ao leste, isto é, diante da tenda de reunião, do lado do nascente, eram Moisés, Arão e os filhos dele. Eles eram responsáveis de cuidar do santuário, como sua obrigação em favor dos israelitas. Qualquer pessoa não autorizada que se aproximasse era morta. Todos os levitas do sexo masculino, de 1 mês de idade para cima, que Moisés e Arão registraram segundo as suas famílias, conforme a ordem de Jeová, foram 22.000. Jeová disse então a Moisés: registre todo o primogênito dos israelitas, de 1 mês de idade para cima. Conte-os e faça uma lista dos seus nomes. Pegue os levitas para mim em lugar de todos os primogênitos dos israelitas, e pegue os animais domésticos dos levitas em lugar de todos os primogênitos dos animais domésticos dos israelitas. Eu sou Jeová. Então Moisés registrou todos os primogênitos dos israelitas, assim como Jeová lhe havia ordenado. O número de todos os primogênitos do sexo masculino, de 1 mês de idade para cima, que foram registrados por nome, foi de 22.273. Jeová também disse a Moisés: pegue os levitas em lugar de todos os primogênitos dos israelitas, e pegue os animais domésticos dos levitas em lugar dos animais domésticos deles. E os levitas se tornarão meus. Eu sou Jeová, como resgate pelos 273 primogênitos dos israelitas que excedem o número dos levitas. Você deve recolher 5 ciclos por pessoa, segundo o ciclo padrão do lugar santo. Um ciclo são 20 geras. Você deve dar o dinheiro a Arão e a seus filhos como resgate pelo número dos que excedem os levitas. Assim, Moisés recolheu o dinheiro do resgate por aqueles que excederam o número dos levitas. Ele recolheu o dinheiro dos primogênitos dos israelitas, 1.365 ciclos, segundo o ciclo padrão do lugar santo. Moisés deu então a Arão e a seus filhos o dinheiro do resgate, de acordo com a palavra de Jeová, assim como Jeová havia ordenado a Moisés.